dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou amor, pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus que é bom e sábio e compassivo, cada dia dá-me o que é melhor, uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso ter. Segurança, auxílio em tempo certo e concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai dos filhos seus. Dar-te-ei poder a cada dia, é a certeza que ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento, confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneça atento às promessas tuas, meu Senhor. Em teu posse, em lutas, dores, trevas, aceitar, ó Deus, de tua mão, um a um, os dias que me entregas nesta minha peregrinação. Boa noite, queridos irmãos, queridos amigos que nos acompanham pela internet. Graças a Deus, mais uma quarta-feira juntos. E eu quero convidar você nesse momento para nós conversarmos com Deus, falarmos com Ele. Feche seus olhos, vamos orar. Eterno Deus, nosso amado Pai, louvamos o Teu nome pela vida, louvamos-Te porque o Senhor tem cuidado de nós. Te agradecemos pelo privilégio, a oportunidade de mais uma quarta-feira estarmos juntos. Que o Senhor abençoe cada pessoa que está conosco, conectado neste momento. Seja de perto, seja de longe, seja alguém da igreja, seja alguém que nunca foi à igreja nenhuma, mas que está assistindo agora este vídeo. Que o Senhor possa abençoar essa pessoa. Ajuda-nos a compreender o que vamos meditar na Tua palavra hoje à noite. E que o Espírito Santo nos dê entendimento, pedimos por Jesus. Amém. Eu hoje à noite quero estudar com você um tema bem importante. O título da mensagem de hoje é Quando Deus diz não. A oração do Pai Nosso é uma oração modelo que Jesus deu aos discípulos. Os discípulos pediram, Senhor, ensina-nos a orar, e ele então ensinou a oração do Pai Nosso. E a oração do Pai Nosso tem algo muito importante para a gente meditar.
se fôssemos meditar em toda ela, daria uma semana de oração. Mas eu quero ler junto com você a oração do Pai Nosso e depois a gente vai meditar em uma sentença apenas. Tá bem? Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 6. Mateus capítulo 6, nós vamos ver do verso 9 em diante. Mateus 6, de 9 em diante, é a oração do Pai Nosso, e aqui está escrito assim: Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Já parou para pensar quantas sentenças importantes nós poderíamos tirar daqui da oração do Pai Nosso? Mas como eu te disse, isso aqui daria para a gente fazer uma semana de oração só sobre a oração do Pai Nosso. Mas eu vou destacar uma sentença aqui, tem a ver com o nosso estudo da Bíblia, a nossa reflexão bíblica hoje à noite. É a sentença que está no verso 10, quando diz assim: venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Faça-se a tua vontade. É bom ouvir sim de Deus e das pessoas. É muito bom ouvir sim, mas é difícil ouvir não. É muito difícil ouvir não. Alguma vez você já ouviu um não? Há pessoas que ficam frustradas e parece assim que sofrem muito quando ouvem o não. E a vida não tem apenas sims a nos oferecer, mas a vida tem nãos a nos oferecer também. Eu lembro quando era adolescente, família muito desestruturada, e eu era um camarada que era carente. Se uma menina sorrisse para mim, eu já achava, pronto, vou pedir em namoro. E aí eu colecionei nãos, foras que eu levei durante a minha adolescência. Mas graças a Deus, a Rose disse o sim mais importante que eu precisava ouvir na minha vida. Ela disse esse sim no altar. Tem saída para você, tá bom? Se você já ouviu nãos, fica tranquilo. Você que é jovem aí, de repente está me ouvindo, fica tranquilo. Deus tem um sim para você, tá bom? Ele tinha um sim para mim também. Mas antes de ouvir o sim que eu precisava, eu ouvi muitos nãos. A gente tem que aprender a ouvir o sim e a ouvir o não. E quando a gente fala em ouvir o não de Deus, parece assim que... Mas isso é bíblico, pastor? Bom, acabamos de ler aqui que devemos pedir a Deus que a vontade dele seja feita. Faça-se a tua vontade. Então veja, há uma teologia chamada de teologia da prosperidade. Na verdade, há uma teoria. Me desculpe se há alguém que acredita na teologia da prosperidade que está assistindo agora, mas eu preciso dizer uma coisa muito séria. A teologia da prosperidade, ela não é bíblica. A teologia da prosperidade, ela prega um céu aqui na terra. E isso na Bíblia não existe. Não existe. A teologia da prosperidade diz que nós devemos orar da seguinte maneira: Senhor, eu não aceito. Senhor,
eu determino que essa doença vá embora. Ou então, eu tomo posse da bênção. Espera aí. Deus, na sua infinita sabedoria, Ele sabe todas as coisas. Nós oramos e pedimos aquilo que vai no nosso coração. Mas sempre precisamos dizer, faça-se a tua vontade. Porque se não for a vontade de Deus, e eu vou dizer para Deus que eu determino alguma coisa, espera aí, quem que é o Senhor e quem que é o servo nessa história? Eu estou sendo o Senhor e Deus está sendo o servo? Sou eu quem mando, sou eu quem determino, sou eu quem sei o que é melhor para a minha vida? Essa teoria da teologia da prosperidade é muito perigosa. Se nós olharmos para a Bíblia, nós vamos ver pessoas que ouviram o não de Deus. Por exemplo, eu olho para Moisés. Moisés foi servo de Deus, foi fiel, tirou o povo da terra do Egito, conduziu aquele povo pelo deserto, fez tudo o que podia para ajudar aquele povo a chegar em Canaã. Passou maus bocados com aquele povo duro. Em muitos momentos Deus disse, Moisés, se afasta aí, que eu vou destruir esse povo. Ele falou, não, Senhor, para com isso. Para o povo lá do Egito dizer, olha lá, Deus tirou o povo dele para matar lá no deserto. Não, o Senhor me tirou para levar esse povo comigo. Mas esse mesmo povo que Moisés tanto trabalhou e tanto defendeu, o irritou tanto que numa ocasião, quando ele deveria falar à rocha, ele bateu na rocha. E parece que Deus foi muito severo quando falou assim, você não cumpriu o que eu pedi, você está fora de Canaã. Parece que Deus foi muito duro, não? Deus parece que agiu de maneira muito dura com Moisés, mas não. Deus sabia que naquele momento, talvez o mais importante não seria Moisés entrar na Canaã terrestre. Tanto que nem o seu túmulo se sabia onde era, porque Deus não queria que fosse ninguém lá venerar o corpo de Moisés. Deus tinha outros planos. Mas Deus disse não para Moisés. Sobe aqui em cima do Monte Pisga. Olha para um lado, para o outro, tudo à sua frente aí, tá vendo? Canaã. Fica feliz, é isso que você vai ver de Canaã. E eu fico imaginando a cena, Deus diz assim, agora Moisés, você vai deitar, tá bom? Deita, fecha os olhos, respira fundo. Vamos lá. De novo. E Moisés, tá bom, Senhor. Mais uma vez, Moisés, você vai dormir, tá? E Moisés dormiu. O que dizer então de Paulo, que era um apóstolo de Jesus? Paulo, que era um pregador do Evangelho. E a Bíblia diz que por 3 vezes ele orou e pediu para que Deus tirasse dele um sofrimento que ele tinha, um espinho na carne. Há vários textos bíblicos que me fazem acreditar que Paulo tinha um defeitinho nos olhos. Tá? Ele escrevia com letras grandes. Ele não enxergava direito, pelo que alguns textos bíblicos deixam transparecer. E Paulo ora a Deus pedindo para que o cure. E o Senhor diz para ele assim, tá bom assim, Paulo. Como, Senhor? Isso aqui para mim é um sofrimento, é um espinho na minha carne. Isso aqui é um agente de Satanás na minha vida.
E Deus diz assim: Paulo, a minha graça se aperfeiçoa na fraqueza. Eu preciso de você fraco, para que você possa ser forte. Que coisa, não? E Deus disse não para ele. E disse: a minha graça te basta. Deu, Paulo. Não me peça mais isso. Quando Deus diz não, como é que nós reagimos? Certamente a gente não fica feliz e confortável com o não de Deus. Mas é importante que a gente reconheça que Deus é muito mais sábio que nós. Há um texto que eu quero ler com você, que está em 1 João 5,14. Abra sua Bíblia. Veja o que o apóstolo João escreveu a respeito de nós orarmos e pedirmos alguma coisa a Deus. 1 João 5, verso 14, a Bíblia diz assim: e esta é a confiança que temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. Lembra que eu falei da teologia da prosperidade, que diz que eu determino, eu não aceito? Pois o próprio apóstolo João está nos ensinando a pedir e dizer: seja feita a sua vontade. Porque se for da vontade de Deus, Ele o fará. É interessante nós olharmos o que a Bíblia nos ensina no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 16, verso 33. Jesus ele diz assim: olha, eu tenho dito essas coisas para que vocês aprendam a ter paz. No mundo vocês vão passar por aflição, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Quando Deus diz não, Ele não está querendo fazer mal para nós. Ele não está querendo trazer o nosso sofrimento, mas Deus, na sua onisciência, tem coisas muito maiores para nós. Cada não que Deus diz nos leva a um sim que Deus está preparando. Por exemplo, eu citei o caso de Moisés. Moisés queria entrar na Canaã terrestre, ele viveu por isso, ele trabalhou por isso, mas não entrou na Canaã terrestre. Deus disse não para ele, mas Deus tinha um sim. E o sim veio em algum momento. A gente não sabe em que momento da história, mas o livro de Judas conta que o próprio Jesus veio ressuscitar Moisés. E eu fico imaginando que quando ele ressuscitou Moisés, ele deve ter dito: você queria entrar ali na Canaã terrestre? Vem cá, deixa eu te mostrar uma coisa. Você agora vai morar na Canaã celeste. O apóstolo Paulo, que viveu uma vida pregando o evangelho, com lutas, com sofrimentos, ele no final da vida disse assim: a coroa da justiça já está guardada para mim. Estou terminando a minha carreira. Estou guardando a minha fé, porque a coroa da justiça está garantida. Quando olhamos, por exemplo, para Jó, que passou momentos de sofrimento e perdeu tudo. Perdeu bens, perdeu filhos, perdeu tudo que tinha. Mas se manteve fiel a Deus. Depois, Deus lhe deu em dobro. Os filhos não naquele momento, mas eu imagino que logo, quando Jesus voltar, ele vai ter a alegria de ver os 20 filhos juntos, para nunca mais
acontecer nada de mal. Você entende, quando Deus diz não, é porque Deus tem algo maior, melhor. Deus disse não. Quando vieram chamar Jesus e disseram, Lázaro está doente, ele disse, olha, essa doença não é para a morte, isto é, aquela doença seria para a glória do Filho de Deus, porque embora Lázaro viesse a descansar, a morte não seria vitoriosa, porque ali estaria o doador da vida. E Lázaro foi ressuscitado por Cristo. Você entende isso? Quando Deus diz não em um momento, é porque Ele tem um sim maior, melhor para nos dizer. Há alguma situação que você está passando na vida que você está ouvindo um não de Deus? Há alguma situação que você gostaria que fosse diferente, mas não está sendo? Ore, coloque nas mãos de Deus. E como nos ensinou a oração do Pai Nosso, a gente diz, Senhor, o desejo do meu coração é este, mas faça-se a tua vontade. Eu sinceramente peço a Deus que Ele me ajude a ouvir o sim de Deus, porque é muito bom. Mas se por acaso Deus tiver um não para me dizer também, que eu tenha tranquilidade no coração para entender que o não de Deus, neste momento, me garante um sim de algo melhor que Ele está preparando. Vamos confiar. Vamos confiar em Deus, que Ele sabe o que é melhor para nós. Ore comigo neste momento. Senhor, hoje à noite nós falamos sobre ouvir o sim e ouvir o não. Pelo mundo dizem por aí que se a gente tiver fé, é só pedir que as coisas acontecem. Mas a tua palavra nos ensina que devemos pedir e colocar que seja feita a tua vontade. Cuida dos meus irmãos, cuida dos meus amigos, Pai. Cuida de todos que estão comigo hoje à noite. Que tenhamos um restante de semana abençoada na tua presença. Pedimos por Jesus, amém. Terminamos mais um culto, que Deus abençoe você. Um bom restante de semana. Nos vemos pelas redes sociais. Estamos orando para que logo esse momento passe e a gente esteja juntos novamente nas igrejas. Grande abraço. Que Deus abençoe você.